Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João 2, a partir do verso 1. Esse hino, Deus dos Antigos, do HCC, ele foi cantado no dia que a igreja de Marília se organizou. Estava lá com o pastor Celso, né? O pastor Celso na época era meu pastor. E foi cantado esse hino, o Deus dos Antigos. O Messias fez o toquinho com o trompete. Pam, 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 pam. Muito bem. Isso eu acho que foi em 2002. 2002, se eu não estou enganado. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metratas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Meus irmãos, vamos ficar de pé para a gente dar uma esticadinha no corpo, para a gente poder orar, né? A gente vai passar um bom tempo aí sentado, então é bom que se dê uma esticadinha no corpo aí para ficar mais à vontade o tempo que vai ficar sentado, tá bom? Então vamos orar. Grandioso Deus e amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, na sua presença, na sua casa, e Senhor, eu peço que o Senhor me perdoe as minhas iniquidades, a multidão, Senhor, dos meus pecados e das minhas faltas. Senhor, me arrependo de cada um de meus pecados, Senhor. Me ajuda, Senhor, a cada dia vencê-los, e que possa, Senhor, então, sempre glorificar o Teu santo e bendito nome. Pai eterno, também eu quero pedir, Senhor, por cada alma, cada vida que está aqui nesta noite, e que o Senhor esteja, então, Senhor, através da Sua palavra, através do Seu Espírito Santo, falando a cada um desses corações, segundo, Senhor, as suas necessidades. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fala conosco, Senhor, sempre o que precisamos ouvir. Senhor, eu peço pelas vidas, Senhor, que porventura estejam, Senhor Deus, sofrendo com as enfermidades. Quero pedir, Senhor, pela vida da dona Adriana, Senhor Deus, que tem enfrentado, então, um problema de saúde. Pedimos pela vida dela, Senhor, e é o nosso clamor mesmo pela sua vida. Peço também pela saúde da Maria Clara, Senhor, que o Senhor esteja então cuidando dela com sua graça e misericórdia. Peço pela vida, Senhor, então, de nossos demais e amados irmãos, e aqueles também que porventura, Senhor, nossos irmãos não puderam vir, não puderam estar aqui esta noite, mas que o Senhor esteja com cada um deles, e, Senhor, cuidando de cada um, zelando pelas suas vidas, com graça e misericórdia, e derramando sobre eles graça sobre graça, Senhor. Abençoe o Teu povo com a Sua palavra,
E mais uma vez eu te peço, Senhor, fala conosco, cuida de nossos irmãos, Senhor, que estão viajando, aqueles, Senhor Deus, que o Senhor esteja então visitando-os e os guardando e os livrando, Senhor, do mal. E é em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos sempre e sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar, meus irmãos. O texto que nós lemos do Evangelho de João, do capítulo 2, é um texto muito conhecido nosso, e aqui nós vamos tirar, meus irmãos, então, porque a gente vem falando sobre a cruz que é nossa, né? A cruz que já me crucificou, eu já estou crucificado com Cristo. E a cruz, ela não é um símbolo religioso, porque senão ela vira a cruz que espanta o vampiro, e não a cruz que eu estou crucificado nela. A cruz é um símbolo da minha vida, para mim, não para mim ser protegido do mal dos outros, é para proteger as outras pessoas, o meu próximo, o meu irmão, das minhas maldades. Cruz não é para proteger a gente das outras pessoas. Cruz é para proteger o nosso próximo e o nosso irmão das nossas maldades. E nós falamos sobre essa cruz, sobre a questão da ordem, da natureza, que só pode tratar de ordem quem primeiro cuidou da natureza. Senão não tem como. Se a gente só trata da ordem, a gente fica sem a natureza de Cristo. Então a gente põe as coisas em ordem, mas isso não vai durar muito. Porque as coisas estabelecidas, elas foram pelo Evangelho para ser todas desconstruídas. Porque é isso que o Evangelho vai fazer, desconstruir o estabelecido. Ele veio confundir a cabeça das pessoas. Porque o que está estabelecido, meus irmãos, aí pelo homem, não é divino. Mas o Evangelho sim, é que veio transformar então nosso coração, nossa mente, para que nós possamos então de uma maneira plena entender, conhecer qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. É por isso que Deus tem que transformar o nosso entendimento, abrir os nossos olhos para a gente poder ver como Deus vê. E quando a gente não enxerga como Deus enxerga, como a gente não vive como Deus vive, então é por isso que Isaías diz que os pensamentos de Deus estão no alto, os caminhos de Deus estão no alto e nós estamos lá embaixo. Mas quando Jesus aqui em Caná da Galileia, no princípio do ministério de Jesus, então nós vamos falar um pouco hoje sobre a família, sobre a questão da nossa família. E isso implica a nossa vida. Quando nós falamos na questão de família, meus irmãos, o princípio para ter uma família bem-aventurada, uma família que vai desfrutar realmente de uma felicidade em Cristo. Uma família que vai ser plena, numa plenitude em Deus e na sua palavra. E quando a gente fala da questão da família, e eu creio mesmo que é um alvo da maioria dos homens, formar uma família. Porque Deus criou a família. Deus abençoou a família, e é através da família que Deus então tem trabalhado. Então a família, para ela ter os princípios da sua felicidade em Cristo, para ela ter uma família bem-aventurada, feliz, então Jesus vai dar todos os princípios que nós precisamos aqui, no primeiro milagre que Ele fez em um casamento. Então vai se formar uma família, e essa família, ela já tem por princípio convidar Jesus para ir lá. Então o princípio da nossa vida, o princípio da nossa família, o princípio das bênçãos sobre a nossa vida, é se a nossa família tem a porta aberta para Jesus. Se Jesus ele não é somente um visitante, mas ele é um permanente. Se Jesus é aquele que vai permanecer no meio da nossa família, é aquele que vai ficar. Porque quando Jesus foi convidado para esse casamento, porque esse noivo e essa noiva,
eles já conheciam Jesus e os seus discípulos. E quando a gente fala dessa questão da bênção, da família, porque a família, meus irmãos, é aquele lugar onde a gente tem a nossa intimidade toda revelada. A família, ela é o lugar, ela deve ser o lugar, o lar, para ser um lugar de intimidade, um recanto de paz, harmonioso, aonde se constrói relações profundas de amor, de respeito para a glória de Deus. Então isso é família. Família é onde Jesus entra. Família é onde Jesus fica. Então dentro da família, todas essas coisas têm que ser criadas dentro de nós e dentro do nosso coração. Então, para ser uma família abençoada, Jesus aqui foi convidado ao princípio de uma família. Vai começar uma família, vai ter um casamento, vai ter uma festa de casamento. Jesus foi convidado com todos os seus discípulos. Muito bem. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem agora, lá no princípio das Escrituras, livro de Gênesis, capítulo 1. Quando Deus, então, abençoou a família. Gênesis, capítulo 1. Versículo 27. Quando Deus então instituiu a família, criou e abençoou ela. Vamos lá. E criou Deus o homem à sua imagem, e sua imagem a de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, quando Deus constituiu, criou Adão, Ele criou a Eva, Ele abençoou a família, Ele falou assim para a família: vocês se multipliquem, vocês encham a terra, porque se a família é o nosso alvo, se a família é o nosso alvo principal, então a família debaixo da vontade de Deus é uma família que ouve a voz de Deus e obedece a ela. E aí Deus então, quando instituiu a família, quando criou o homem e a mulher, quando que Ele abençoou? Ele abençoou quando deu a ordem de frutificar e multiplicar, e de dominar sobre toda a terra. E a família vai ser abençoada por Deus quando ela entender que o princípio de todas as coisas é Deus em nós e através de nós. É Deus dentro da família. Não é a família vivendo para si mesmo, mas é a família vivendo em Deus. E a família que vive em Deus, ela não vive para si mesma, mas ela vive agora para os outros, para o próximo, para o irmão. E aí Deus abençoa. Por que Deus abençoa? Porque é a instituição que Deus criou. E Deus não deseja, meus irmãos, que as famílias sejam tão destruídas como tem sido hoje. E por que as famílias se destroem? A família se destrói porque o princípio não é Cristo. Porque o princípio não é a palavra de Deus. Porque nós não somos regrados por ela e nossa vida não é pautada sobre ela. Então por isso que tem um problema lá. Por isso que muitas vezes o lar, em vez de ser um lar de tranquilidade, um lar de bênção, um lar que você tem vontade de voltar para lá, porque é aquele lugar que você vai enfrentar todas as agruras da vida, mas quando você chegar dentro da sua casa, tem um recanto de paz. O lar e a família deve ser aquele lugar onde o povo de Israel saiu do Egito, eles já encontraram águas amargas, mas depois das águas amargas eles encontraram o quê? 70 palmeiras em Elim, um lugar de descanso, um lugar de alegria, um lugar de intimidade, um lugar onde você aprofunda o relacionamento. Meus irmãos, talvez o nosso próximo, que está tão próximo da gente, é tão desconhecido de nós. Talvez o nosso próximo, que está tão próximo de nós, é tão íntimo de nós, mas é desconhecido da nossa pessoa. E aí Deus vem tratar desse relacionamento, da família, que agora a família instituída não vive mais para si mesmo. Pai e a mãe não vivem mais para si mesmo agora.
vive pelos filhos. É um equívoco pai e mãe querendo ainda viver para si mesmo, não entendendo nada de princípio de família. E aí Jesus ele está dizendo lá: eu fui convidado para ir nesse casamento, eu fui convidado para entrar nessa família, eu fui convidado para chegar lá e fazer parte dessas vidas. Jesus foi convidado, meus irmãos, para ir em muitos lugares. Jesus foi convidado para ir na casa de Simão, o fariseu. Jesus foi convidado para ir na casa de Levi. Jesus foi convidado e sempre estava na casa de Lázaro, junto com Marta, junto com Maria. Mas Jesus também foi convidado a ir embora. Jesus também foi convidado a se retirar. Porque no lugar onde Jesus chegou, aquelas famílias, aquelas vidas, elas não desejavam a presença de Jesus ali. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Quando Jesus então atravessou o mar da Galileia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e versículo 17, aquelas famílias, aquela povoação e todas aquelas pessoas que estavam ali, eles fizeram um pedido para Jesus. Se essa família, esse casal que está instituindo a sua família ali, a começar naquele presente momento, atenta o seu coração, tem um entendimento de que a necessidade de Cristo na nossa família, meus irmãos, é a mesma coisa do ar que a gente respira. Deus ele é tão necessário na nossa família quanto o ar que nós respiramos. E aí nesse lugar onde Jesus chegou, lá no meio dos gadarenos, na Gadara, quando esse povo, essas famílias reunidas ali, viram o que Jesus fez um milagre, Jesus libertou uma alma que era prisioneira de Satanás. Mas no versículo 17, começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Então Jesus ele é convidado, meus irmãos, muitas vezes para ir na casa de muitas pessoas. Mas muitas vezes também as pessoas fazem um convite, não para Jesus permanecer, não para Jesus ficar, não para ele fazer parte da minha vida e da minha família, não para ele fazer parte da minha história, o meu Salvador, o meu Senhor, aquele que é o meu conselheiro, aquele que a vida é a minha agora. Mas a vida deles agora aqui é rogar para Jesus ir embora. Então, das mesmas maneiras que Jesus foi convidado por aquela família, nesse instante aqui, ele é convidado a ir embora do meio dos gadarenos. E aí nós precisamos entender qual é a importância de Jesus no meio da família. Ele se faz necessário. Porque é através de Cristo que você aprende a o quê? A perdoar. É através de Cristo que você aprende a amar o seu próximo como a você. É através de Jesus que você então entende quem você representa agora. Então é no meio da sua família que você vai mostrar para o seu próximo, talvez até o seu ente querido, o seu parente lá, de que Jesus ele está no meio da sua casa. E que quando ele olhar para a sua casa, para a sua família, ele vai ver quem? Cristo. Porque você aprendeu a amar como Cristo ama, você aprendeu a perdoar como Cristo perdoa, você aprendeu a dividir como Cristo divide, você aprendeu a ser como Cristo é. Mas aqui Jesus foi convidado a ir embora. E se a presença de Jesus no lar é a maior necessidade da família, é porque é o seguinte, meus irmãos e amados,
Porque se você tentar edificar sua casa com as suas próprias mãos, ela vai cair como um castelo de carta. Salmo 127, versículo 1. Abra sua Bíblia lá. A necessidade de nosso Senhor Jesus na família é necessário, por quê? Porque se nós formos edificar a nossa própria casa, a nossa própria família, com as nossas próprias mãos, nós vamos estar, meus irmãos, edificando um castelo de carta que no primeiro vento ele vai cair, ele vai ruir. É a casa que foi levantada sobre a areia, que quando veio as tempestades da vida, ela não suportou e caiu. E aí o Salmo 127, a partir do verso 1, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então nunca pense que você, pelas suas forças, pelo seu intelecto, pelo seu conhecimento, pela sua astúcia, que você vai então edificar seu lar. Porque aí então Deus está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, se essa família não for edificada pelo Cristo, pelo Deus e pela sua palavra, em vão é os que trabalham, é os que a edificam. E aí então o salmista continua: se o Senhor não guardar a cidade, em vão é a sentinela. Versículo 2: inútil será levantar de madrugada. Você pode trabalhar muito, você pode se esforçar muito, sem Deus, sem futuro. Você pode acordar de madrugada, você pode, repousar tarde, mas você só vai comer uma coisa. Você vai ter descanso na sua casa, você vai ter tempo para falar com seu marido, você vai ter tempo para falar com a sua esposa, você vai ter tempo para ter aquela intimidade com seus filhos, sentar todos ali na mesa, nem que for para comer um arroz, um feijão e um ovinho bem feitinho naquele momento, que é uma beleza. E aí você tem aquela oportunidade, aquela intimidade, aquele gosto e aquele zelo de sentar e conversar com eles. Ou senão você vai comer só uma coisa: pão de dor. Porque vai virar um sacrifício, vai virar um tormento, vai virar uma dor. Você não vai conseguir ter uma palavra, nem uma palavra de diálogo. Não tem intimidade, não tem comunhão, não tem nada dessas coisas no meio da família sem Jesus. Porque em vão será para o homem tentar edificar sua casa com sua própria força, porque se o Senhor não fizer isso, não vai acontecer. Versículo 2: pois assim dá ele aos seus amados, enquanto eles dormem. Interessante, meus irmãos, que enquanto muitos estão perdendo o sono, angustiados, Deus está dizendo assim: se o Cristo está lá na sua casa, se Ele faz parte da sua família, Ele vai dar os seus enquanto eles dormem. Porque a nossa inquietação e as nossas ansiedades não podem acrescentar um palmo na nossa vida. Versículo de número 3: e eis que os filhos são uma herança do Senhor. Filho não é problema. Filho é uma herança. Quando a gente olhar para os nossos filhos e ver que eles são um problema, não é que está errado com eles. Está errado com a gente. O problema não está neles, irmãos. Está lembrado da cruz? Senão eu estou usando a cruz para espantar o vampiro. E aí ele diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. Versículo 4: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então Deus está dando uma instrução para a família.
Deus está abençoando a família e zelando por ela. Deus está dizendo para a família: se o Senhor não edificar sua casa, se Cristo não estiver no meio da sua família, se Ele não for a razão do viver da sua casa e da sua vida, em vão será o homem que tenta edificar sua casa pela sua própria astúcia e força, seu intelecto, seu entendimento. E como então, meus irmãos, o nosso Cristo, o nosso Deus, sendo convidado para aquele casamento, olha que beleza, quando Jesus já começa o ministério, já é convidado logo para ir a um casamento. Abra sua Bíblia lá, de novo, em Evangelho de João capítulo 2, deixa um marcadorzinho aí, versículo 2 agora. Foram também convidados Jesus, seus discípulos, para as bodas, versículo 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Tá bom. Primeira coisa, meus irmãos, o vinho que Jesus fez aqui, o milagre, é aquele mesmo vinho que Noé plantou a vinha quando ele desceu da arca, e por uma fraqueza dele, ele acabou se embebedando. É o mesmo vinho. Tá bom? Não pensa que esse vinho que Jesus fez o milagre aqui é um vinho que não tem álcool, que não sei o que. Não, não é nada disso não. Eu já falei aqui e vou falar de novo. Deus criou todas as coisas, e todas as coisas que Deus criou, Ele viu que era. Quem faz as coisas erradas não é Deus. Quem transforma as coisas boas que Deus faz em ruins somos nós. E aí Jesus está num casamento, Jesus está no meio de uma família. O vinho na Bíblia, ele tem muito simbolismo. Ele tem simbolismo da alegria, ele tem o simbolismo, meus irmãos, da embriaguez, ele tem o simbolismo do sangue de Cristo que foi derramado por nossos pecados, porque não foi isso que Jesus diz na ceia? Esse aqui é em memória de mim. Deu o cálice para cada um dos seus discípulos. Então esse aqui é em memória de mim. Então o vinho representando a alegria do coração do homem. Isso quer dizer que mesmo Jesus estando presente no meio da família, um dia talvez lá dentro da sua casa, eu não sei se hoje, amanhã, semana que vem, ou ano que vem, ou daqui 10 anos, um dia pode faltar o quê? Alegria. E aí você entende que Jesus está no meio do casamento, que Jesus está no meio dessas vidas, e que num certo momento faltou o quê? Alegria. Porque nós nos tornamos filhos de Deus, correto? Por Cristo. Mas nós continuamos no mundo. Não foi isso que Jesus disse? Pai, eu não peço que os tire do mundo, certo? Então, quando a gente continua nesse mundo, a gente continua então à mercê das agruras da vida. Então, a qualquer momento dentro da nossa família, dentro da nossa casa, pode aparecer um momento que acabou o vinho, perdeu a alegria. Vocês estão lembrando que quando Davi cometeu aquele pecado com Betseba, ele escreve no Salmo 51 e ele diz assim: Senhor, torna a me dar a alegria da tua salvação. Nós podemos perder a alegria, meus irmãos, porque as lutas elas vão vir na casa daquele que tem Cristo, na casa daquele que não tem Cristo. O problema financeiro, ele atinge o salvo, o justo, ele atinge o outro também, o nosso próximo, o nosso irmão. O problema de saúde, ele chega na casa daquele que não tem Cristo, mas ele chega na casa também daquele que tem. E aqui nesse momento, Jesus está mostrando para nós o seguinte: eu estou com vocês,
mas pode acontecer que um dia, por um tempo, vocês iam perder a alegria. E aí acabou o vinho. Abra sua Bíblia no Salmo 30, por favor. E nesse momento que acabou o vinho, quem foi que percebeu que acabou o vinho? Uma mulher. Mulher é perspicaz em identificar o problema. Usem a sua perspicácia para identificá-lo, não criar um. Por favor. Mulher tem uma sabedoria e uma visão diferente dos homens. Mas use-a para identificar um problema e não para criar um. Salmo 30, versículo 4 e versículo 5. Então, nesse período que pode acontecer de nós perdermos a alegria ali, Jesus no meio do casamento, mas como é que isso pode ser, pastor? Cantai ao Senhor, vós que sois os santos, e celebrai em memória da sua santidade, porque a sua ira dura um só momento, o seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem. Então o choro nosso, ele pode durar uma noite, ele pode durar um tempo. Nós ficarmos sem alegria, com tristeza, isso pode acontecer. Mas o que não pode acontecer, meus irmãos, é nós então enfraquecermos tanto, que a minha tristeza vai tomar conta da minha vida, então eu vou achar que eu não vou ter mais nenhuma alegria. Quando a palavra de Deus me diz que o choro, a minha tristeza, ela pode ter um tempo para durar, mas eu sei, tenho certeza, estou convicto que Cristo está no meio da minha família, Cristo está comigo na minha vida, e que o momento da alegria vai voltar. Então essa aqui, a perspicácia de Maria, de olhar e identificar o problema. E a questão da Maria, não foi somente ela identificar o problema, mas ela levar o problema à pessoa certa. Porque muitas vezes nós temos um problema, mas nós levamos as pessoas erradas. Porque quando Maria identificou o problema, ela levou para a pessoa que podia resolver o problema. Então o grande problema nosso da família é que muitas vezes nós vamos enfrentar problemas, meus irmãos, e isso é fato. Mas a grande solução da nossa vida vai estar a quem nós vamos recorrer. E Maria, quando identificou ali aquela falta do vinho, a falta, aquele casamento estava prestes, como o judeu dava festa de casamento, e ele dava vinho para o povo beber, e se faltasse alguma coisa, seria, meus irmãos, um desastre num casamento. É a mesma coisa você casar, dar uma festa, convidar 1000 pessoas e fazer comida para 50. Vai faltar o quê? Comida. Uma vez a igreja de Marília deu um evento lá em Marília, lá convidou não sei quanta gente, fizeram comida para 300 vezes 700 pessoas. Adivinha o que faltou, meus irmãos? Comida. E aí a coisa fica feia. Então Maria, identificando aquele problema ali, já levou a pessoa certa, já recorreu à pessoa correta, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí então nós entendemos como Jesus então estava junto com seus discípulos, passando o mar da Galileia, e de repente se levantou uma tempestade. Então isso significa que na sua vida e na minha vida, Jesus estando com a gente, no meio da nossa vida, nós não estamos isentos de levantar sobre nós as grandes tempestades. Mas uma coisa que você tem que ficar tranquilo no seu coração: Jesus está comigo. O Cristo estava no barco. O Cristo estava lá. Porque no maior medo dos discípulos, acordaram Jesus.
Jesus então acalmou o vento e o mar. Então esse é o princípio da família. Levar o problema a quem pode resolver. Levar o problema àquele que convidou todos. Vinde a mim todos. A grande coisa da nossa vida é que nós não sabemos identificar e nem tratar o problema. Você sabe por que o problema aumenta? Aumenta porque a gente não trata dele. A gente não resolve o problema. Porque a gente não leva para aquele que tem que resolver. Muito bem. Gostaria agora que os irmãos abrissem suas Bíblias, então, no Evangelho de João, capítulo 2. Então, quando a Maria identificou aquele problema, a mulher que identifica ali a razão, Jesus, olha, faltou o vinho. Tá bom. Nós temos as mulheres sábias da Bíblia. Abigail era uma. Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita, que evitou a morte de toda a sua família por causa de um erro do seu marido. Nós temos aquela mulher de Bet-Maaca, que foi cercada pelo exército de Davi, porque estavam procurando Seba, um inimigo do reino. E aí então a mulher, quando viu que a sua cidade ia ser inteiramente destruída por causa de um inimigo, ela se levantou e chamou o Joabe. O que está acontecendo? Por que o senhor está cercando a cidade? Olha, porque tem um camarada aí que ele é rebelde contra o rei. Então ela entendeu uma coisa: em vez de morrer todo mundo, vai morrer só um. Então lá no livro de 2 Samuel, ela é conhecida como mulher sábia. Mulher sábia. Abigail era a mulher sábia, que identificava o problema e não criava um. A família identifica o problema, trata do problema, leva para quem pode resolver. E aí então, meus irmãos, família tem um princípio de bênção. E aí quando Jesus então ouviu, versículo 4, e disse então, mulher, olha, Jesus não distratou sua mãe aqui, por favor, não entenda isso. Mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Quando Jesus diz isso, meus irmãos, você pode levar para aquela questão que Jesus está falando que ainda não chegou o tempo dele ir para a cruz, que ele está falando isso, tá bom. Mas aqui nós entendemos que quando Jesus responde ali para sua mãe, a Maria, e fala para ela do tempo determinado de todas as coisas, é porque tudo tem um tempo. E eu já preguei aqui falando que Salomão disse que um dos grandes males da nossa vida é a nossa impaciência. Porque nós não sabemos esperar a vontade de Deus para a nossa vida. E aí a gente vai tomando as decisões, e as decisões que a gente vai tomando sempre são as erradas. E aí quando a gente fala dessa questão de tempo de Deus, de esperar em Deus, olha, meus irmãos, isso é uma coisa séria na nossa vida. Porque nós devemos sempre estar prontos para fazer as coisas no tempo de nosso Deus mesmo. Porque quando Ana está orando, a Ana, a mãe do Samuel, ela era uma das mulheres de Eucana, e todo ano ela subia com a Penina e com Eucana para sacrificar. A Penina tinha filho e a Ana não tinha. E aí o que acontecia? A Ana ia de ano em ano lá no templo, orando e pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. E quando Deus se lembrou de Ana, abriu a sua madre e ela teve um menino, então ela fez um cântico. Eu sei que Deus é o que dá a vida e tira. Eu sei que Deus é o que abate e o que levanta. Eu sei que o meu Deus é aquele, é a minha rocha, é a minha fortaleza. O que Ana está dizendo? Ana está dizendo que no tempo oportuno de Deus, Deus viu a sua aflição e Deus abriu a sua madre e ela teve um menino chamado Samuel, um dos homens mais importantes da Bíblia. Então tudo tem um tempo, tudo precisa ser tratado com tempo. Jesus diz, no bom tempo vai ser resolvido o problema. Versículo de número 5. Sua mãe disse aos empregados,
fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 6, estavam ali postas as 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 metratas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. Olha, meus irmãos, uma coisa muito interessante que nós devemos entender também, é que muitas vezes as ordens de Deus para nós parecem uma coisa ilógica. Aquilo que Deus tem de ordenança para a nossa vida, ao nosso raciocínio natural, parece uma coisa ilógica. Não faz sentido. Não faz sentido eu ouvir um mestre que ensina para mim que o menor vai ser que o último vai ser o primeiro. É ilógico. Então tem ordens de Deus para a nossa vida que é ilógica. E aí o crente ele fica matutando com seus pensamentos humanos, porque ele não consegue entender e nem obedecer à ordem de Deus. Quando aqueles homens ouviram assim: olha, enche essas talhas de água, mas Jesus, o negócio é o seguinte: nós não estamos precisando de água, o que acabou foi o vinho. Enche as talhas de água. Então muitas vezes, meus irmãos, as ordens de Deus para nós, elas são ilógicas ao raciocínio humano. Mas lá no final, você vai entender então o que Deus quer tratar com você. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. E nós devemos entender que no momento de maior dificuldade de nossa vida, 1 Reis capítulo 17, nós devemos ouvir a voz do nosso Deus, mesmo parecendo as suas ordens um equívoco, não tem lógica, eu não consigo entender o que Deus quer de mim, eu não sei por que Deus quer que eu faça isso. Deus quer que você obedeça. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Essa passagem é a passagem onde o profeta Elias tinha dado aquela profecia de que 3 anos e meio ia ficar sem chover. E ficou mesmo. Então uma terra que não tem chuva é uma terra que vai ter grande fome. E aí no versículo 8, então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Serepta de Sidom e habita ali. Eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Meus irmãos, fala a verdade. Você está num momento de uma crise terrível, uma seca de mais de 3 anos e meio, porque aonde o Elias estava no Querite, até a água do Querite secou. E aí Deus vem e fala assim para ele: olha, você vai lá para as terras de Tiro e Sidom, porque tem uma viúva lá que vai sustentar você. Agora você imagina uma viúva no tempo de Elias, que não tem aposentadoria, não tem SUS, não tem INSS, não tem nada disso. A pessoa reclama muito, meus irmãos, mas naquele tempo não tinha nada. E aí, como é que uma viúva sem marido vai viver? Fala para mim. E aí Deus dá uma ordem ilógica. O profeta: você vai para fora das terras de Israel, porque Tiro e Sidom está fora das terras de Israel. E lá eu ordenei uma viúva que te sustente. Isso podia parecer ao coração de Elias um desespero, mas o que Deus está mandando eu fazer? Foi quando Jesus pegou os homens e falou assim: olha, vocês pegam as talhas, enchem de água. Senhor, nós não precisamos de água. Mas Deus está mandando você obedecer, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer. Não é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que muitas gorduras de carneiro. O problema nosso é que a gente quer levar as coisas por lógica, por pensamentos humanos, e que Deus tem que trabalhar com a nossa lógica humana. E Deus olha para a gente e diz assim: não, peraí, você vai ser sustentado por uma viúva. Tá bom, eu vou lá.
Então ele se levantou, foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e chamou e disse: trazei-me, peça uma vasilha, um pouco de água primeiro. E indo ela buscá-lo, chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha na panela, e pouco azeite na botija, e vês que apanhei alguns gravetos aqui, para mim e para meu filho, para que comamos ele. Pois é, ordem de Deus que não faz sentido. Como não fazia sentido Jesus pegar aqueles homens e mandar encher as talhas de água. Mas quando Deus dá uma ordem para você sobre obediência, por favor, obedeça. Quando Deus conduziu o seu povo até de fronte do Mar Vermelho, não foi para matar eles, foi para abrir o mar e afogar todo o exército de Faraó. Quando Deus dá uma ordem para você, por favor, obedeça, porque esse é um princípio de felicidade para a sua família. Pode parecer para você uma loucura, mas faça, porque quem está mandando é Deus. Eu só tenho para comer e morrer. Versículo 13. E Elias disse: olha, não temos, vai conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora, depois farás para ti teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: farinha da tua panela não acabará, o azeite da tua botija também não faltará, até o dia que o Senhor Deus der chuva sobre a terra. E ela foi, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa, muitos. Da panela de farinha não acabou, da botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então parecia uma loucura, meus irmãos. Mas quando você olha para aquele casamento, para aqueles servos, para aquelas pessoas, eles estavam prontos a não desobedecer Cristo ou criar um questionamento. Eles estavam prontos para fazer o quê? O Senhor quer que enche de água? Nós vamos encher. Não, mas nós vamos levar um bando de água lá para o rapaz que vai provar o vinho. Mas deixa lá que o milagre provém de Deus e não do homem. O que cabe a nós é somente uma coisa: obedecer a Deus. Porque o milagre não é por nós, o milagre provém de Deus. Volte lá a sua Bíblia, em Evangelho de João, capítulo 2. Então todos aqueles homens ali, de princípio, eles ouviram, eles não reclamaram, eles não criaram nenhum tipo de problema. Versículo de número 9. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, porque até então os homens colocaram o que dentro das talhas? Água. A água, quando foi levada para o mestre-sala, ainda continuava sendo água. Quando o rapaz que experimenta o vinho, ele colocou a caneca dentro da talha e puxou e bebeu, o que tinha lá dentro? Vinho. E quando ele experimentou o vinho, meus irmãos, esse homem nunca tinha bebido um vinho de tão boa qualidade. É porque Deus tem dentro da obediência para a sua família aquilo que é de melhor, aquilo que é de bom. E aí o mestre de sala ele ficou espantado, porque não era esse o costume de todas as festas. O costume da festa era dar o vinho bom primeiro e depois colocar o mais inferiorzinho, porque aí o pessoal já bebeu e já não sabe mais a diferença do vinho bom ou ruim. Mas aí quando Deus faz as coisas da nossa vida, quando Deus vem transformar a nossa família, a nossa vida, todas as coisas por Deus são feitas de uma maneira, meus irmãos, excelente. Deus não veio para arrebentar a nossa vida, Deus veio para transformar a nossa vida. Deus não veio para arrebentar a sua família, Deus veio para transformar toda a sua casa. E o mestre-sala provou do vinho, e ele, olha, versículo 10, e todo homem põe primeiro o vinho bom, quando tem bebido então o inferior, mas tu guardaste até agora
o bom vinho. Muito bem, meus irmãos. Quando uma família ela tem Cristo no meio, quando uma família ela é regida por Jesus, através dessa família, muitas almas serão alcançadas por Cristo. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Livro do profeta Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué, capítulo 24, versículo 14. E agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Josué olhou para todo o povo de Israel e disse assim: olha, meus irmãos, temam ao Senhor, serve-o com sinceridade e verdade, deita fora todos os deuses quais serviram os vossos pais além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Então você pode ter muito Deus na sua vida. Você pode ter o Deus do dinheiro, você pode ter o Deus desse mundo, você pode ter o Deus da família, do pai, da mãe, você pode ter muitos deuses. Mas aí Josué olhou para o povo e disse assim: olha, vocês podem servir o Deus que vocês quiserem servir. Eu e a minha família, nós vamos servir o Deus dos céus. Princípio de uma família abençoada. Como é que vai ser os meus filhos? Uma coisa interessante, meus irmãos, que quando Jesus é questionado a questão do sábado, se a gente parar para analisar o texto, Jesus diz assim, na continuação do texto está lá: o filho faz o que vê o pai. Mas antes desse versículo está escrito assim: meu pai trabalha e eu trabalho também. Olha só que interessante. O filho só estava fazendo o que o pai faz. Mas os judeus, eles não entenderam isso. Porque o sábado para eles virou a cruz que espanta o vampiro. Aí complicou tudo. Então Josué olhou e disse assim: olha, por favor, se vocês querem servir o Deus desse povo aí, sem problema, eu e a minha família, nós vamos servir o Deus dos céus. Vamos ler a oração do apóstolo Paulo à família. Efésios capítulo 3. Para terminar. A Bíblia diz no Evangelho de João, meus irmãos, que naquele lugar, naquele casamento, foi glorificado o nome de Deus. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 19. Por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Toda a família. Vocês estão lembrados que a promessa de Abraão, de Deus a Abraão foi: benditas serão todas as famílias da terra por causa de você, Abraão.
da qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então a oração de Paulo pela família é: olha, por Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Pai, que Cristo habite no seu coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, porque o princípio de conhecer a Deus é amar. O princípio de conhecer a Deus não é ódio, meus irmãos. Não é isso não. Poderdes perfeitamente compreender a necessidade de Cristo na família, com todos os santos, ao qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento e que muitas vezes você não vai entender, mas você precisa obedecer. Você não entende, porque você tem que amar quem não gosta de você. Mas você obedece. Você não entende porque você tem que fazer o bem. Mas você faz, porque você tem que obedecer. Porque é Cristo na sua vida. É Cristo na sua família. Você não entende porque você tem que amar mais e ser amado de menos. Mas precisamos obedecer. Que excede todo o nosso entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O princípio da família abençoada. E naquele casamento, então, naquela família ali instituída, o nome de Deus foi glorificado. Então esse é o princípio para as nossas vidas, irmãos. Para uma família bem-aventurada, feliz. Que quando vai se reunir, vai ter prazer, alegria. E para você demonstrar isso às outras pessoas, o seu próximo e o seu irmão, então você tem que ter essa natureza do Cristo na sua vida. Que você vai ter que compreendê-lo e ele não compreender você. Você vai precisar amá-lo, mesmo que ele não ame você. Você vai ter que dispensar todo o seu amor da sua vida para ele, mesmo que ele não tenha esse mesmo sentimento. Porque a Bíblia nos chama para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando a família tiver um problema, leve a pessoa certa e quem pode resolver. Não tenta edificar sua casa com a força dos seus braços, porque você vai perder o seu tempo. Porque se o Senhor não edificar ela, em vão são os que a edificam. Irmãs, tenham perspicácia para identificar o problema, não para criar um. Tenham sabedoria. Meus irmãos, atentem para toda a prudência de Deus e todo o entendimento da sua palavra. Sua casa é o seu reino e você é o chefe dela.
conduza a sua família como Josué conduziu a sua. Leve os seus filhos a servir a Deus, amar a Deus, ter compromisso com Deus. Isso é o princípio de uma família abençoada. E esse foi o primeiro milagre de Jesus. O milagre dentro da família. Jesus veio para restaurar tudo que está trincado em nós. Relações trincadas. Então Deus veio para ensinar a gente. Amém? Muito bem. Vamos ficar de pé novamente. Mais uma vez vamos orar ao nosso Deus. Nós estamos no primeiro domingo do mês. Esse mês é o mês dos aniversariantes, do semestre. Então provavelmente nós vamos ter um bolinho aí, talvez no último domingo do mês. O último domingo do mês é ceia. E nós vamos ter um bolinho dos aniversariantes do semestre. Tá bom? Esse semestre aí desse ano nós vamos comemorar os aniversariantes que estão lá. O último foi o Fernando, dia 29, né, Fernando? E agora temos mais 2 irmãozinhos que vão fazer aniversário agora esse mês, que é o Elmer e a Tamires. E nós temos os demais irmãos lá que fizeram aniversário também. Eu não me lembro todos, mas eu lembro que eu vi lá e o último foi o Fernando, Foi dia 29. Tá bom. Então nós vamos ter ceia do Senhor, último domingo, 19 horas. Aniversariantes, também nesse dia, depois do culto. Vamos comer um bolinho, tomar um guaranazinho. Vamos fazer a nossa festa. Tá bom? E o próximo domingo é segundo domingo do mês, culto missionário. Tá bom? Muito bem. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, ó eterno e poderoso Deus. Sabemos, Pai, que todas as coisas elas vão contribuir para a nossa vida, para o nosso ser, para o nosso entendimento da sua palavra. Então eu peço, Senhor, que através da simplicidade da sua palavra, Senhor, os corações eles sejam transformados, as vidas sejam transformadas, ó Deus. Que possamos, Senhor, com Cristo em nosso meio, em nossa família, em nossa vida, então demonstrar, Senhor Deus, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Ensina-nos, Senhor, a cada dia sermos como o Senhor é. E a cada dia, Pai, trabalhe em nós a nossa natureza. Ajuda-nos, Senhor, conduzir, Senhor, nossas famílias, nossas vidas diante da sua presença, para andar sempre, Senhor, no seu caminho reto. Pai eterno, livra-nos dos nossos pecados, livra-nos das nossas maldades, livra-nos, Senhor, daqueles pecados que nos são ocultos, Senhor. Então eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a vencê-los completamente na nossa vida. Pai eterno, abençoe as famílias da terra, abençoa, Senhor Deus, essa instituição que o Senhor mesmo criou, e quero te agradecer, Pai, continua trabalhando, Senhor, na vida, Senhor, dessas famílias aqui, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, se o esposo ainda não é convertido, Pai, mas que a tua vontade seja feita, Senhor, no tempo adequado. Se a esposa ainda não é, Senhor, convertida, ainda não entregou sua vida, ainda não tem convicção da fé, certeza de salvação, vida plena em Jesus, mas que no seu tempo determinado, Senhor, essas vidas elas acabam sendo, Senhor, chegando a Ti, Pai, através de Cristo, através da cruz. E nós te pedimos, Pai, então, que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, nessas vidas, ó Deus. Abençoe nossos demais irmãos, Pai, que não estão aqui nessa noite, e queremos te agradecer, Senhor, pela sua
rica misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Pai amado, nos ajude a amar o nosso próximo, o nosso irmão, e também, Pai, a obedecermos a sua vontade e a sua palavra. Transforma-nos, Senhor, a cada dia. Molda, Senhor, a nossa vida a cada dia segundo a sua vontade e o seu querer. Pai amado, eu peço por esse país, pelas suas autoridades, pela cidade de Oriente, de Pompeia, de Marília, e que o Senhor esteja abençoando, Senhor, então, nossos irmãos e a sua igreja, Pai, que está espalhada por esse mundo. Cuida do seu povo, Senhor, como o Senhor tem feito até o dia de hoje. Leva-nos em paz para as nossas casas, Senhor, e abençoa, Senhor, ricamente as nossas vidas. E é em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Meus irmãos, eu peço que Deus abençoe a todos vocês. E vão em paz. E que Deus guarde a cada um. Amém? Amém. Deus abençoe.